Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor, essa casa que está mais colorida essa semana. Vocês devem ter percebido que ao entrarmos no nosso centro, estamos contemplando a arte feita pelas crianças da nossa evangelização infantil. Nós estamos trabalhando a Semana da Arte nos Centros Espíritas da URI 15 e os nossos arteiros e artistas prepararam várias linguagens e se expressaram várias linguagens da arte. A poesia foi uma delas que nós trabalhamos nos nossos encontros. Então hoje vamos iniciar essa noite com um poema lido pelo Evangelizando Augusto e pela mãe do Miguel, a Dai. O Miguel está adoentado, então ele pediu para a mãe ler o poema dele e vamos começar harmonizando essa noite de oração com muitas bênçãos trazidas pelo coração dessas crianças. Amor, todo dia devemos amar por ter comida, amar por termos nossos pais. Devemos amar por nossa vida. Devemos amar uns aos outros, as pessoas más, até uma pessoa que você não gosta. O amor está em todo lugar. Boa noite a todos. Eu vou ler o poema do Miguel, que está meio aborrecido hoje, né? Amor em Deus. Onde está o amor? O amor podemos encontrar na nossa família e nos nossos amigos. Há um amigo muito especial. Ele é muito importante e não nos abandona em nenhum instante. Jesus é o seu nome. Seu amor é infinito e sua bondade nunca acaba. Guia que ilumina a alma. Miguel Damião. Só lembrando que o símbolo da Semana da Arte Espírita são as borboletas e elas estão voando para o salão, que eles também estão confeccionando, e a borboleta que simboliza essa transformação que buscamos diariamente nesse plano para que a gente possa evoluir a cada dia. Uma boa palestra a todos. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio, em nossos corações. Como é de costume em nossa casa, em todas as casas espíritas, antes de iniciarmos qualquer atividade, nós
nos unirmos numa oração, procurando elevar os nossos pensamentos juntos aos espíritos de luzes que se fazem presente no ambiente. Então, com esse propósito de nos elevarmos, eu convido a todos nesse instante para trazermos juntos de nós o divino amigo de todas as horas, o Mestre Jesus, Ele que nos conduz ao Pai Maior. Senhor Deus Pai de amor e de bondade, queremos, Pai amado, nesse instante, elevar a Ti o nosso sentimento pela oportunidade concedida a cada um de nós, da nossa irmã Carla Marcelino, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Que as estrelas dos céus lhe iluminem na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, queridos amigos. Que Deus encontre seus corações. E aí, o que ocupa o nosso coração? Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerra ou homicídio. Entre os jovens de 15 a 19 anos, o suicídio ele foi a 4ª causa e morte depois de acidente no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. É um fenômeno muito complexo. E uma pesquisa realizada na campanha Setembro Amarelo deste ano, em 2025, Se Precisar, Peça Ajuda, explicou que esses fatores eles são, entre outros, consequência de um processo de sofrimento. Mas o que esses dados não indicam é que esse sofrimento muitas vezes ele começa por dentro, começa ocupando espaço no coração. De que forma? De que forma a gente vai deixando? Ansiedade, comparação, baixa autoestima, distorção de imagem, falsas referências, péssimas influências, falta de limites na nossa vida, culto à matéria, falta de vontade, culpas que a gente vai carregando, falta de amor próprio. E sabem por quê? Porque hoje a velocidade de um like está confundindo a nossa dinâmica, né? Nós queremos construir relacionamentos e resolver problemas como se a nossa vida fosse virtual, como se fosse tão rápido como tudo é na internet. E na verdade, isso não acontece. A nossa vida é bem real. E o ritmo da nossa vida é muito diferente da vida virtual, né? Tem coisas que são incômodas, são lentas, não nos dão nem um pouquinho de prazer, mas elas precisam ser assim porque elas fazem parte de um processo de construção de quem nós somos, né? E essa sensação nos dá a dinâmica de que nós estamos meio perdidos, de como agir, de como valorizar aquilo que de verdade importa para o meu espírito, do que eu vou ocupar o meu coração. Às vezes a gente parece que está meio perdido da gente mesmo, né? Parece que a gente está meio esvaziado, ainda que o celular esteja cheio de mensagens. A gente está cultivando um pequeno vazio nesse momento de transição planetária. Mas não é para ninguém ficar frustrado, nem ficar triste, a gente não vai tocar nas nossas feridas. Mas quem sabe as reflexões que a gente possa fazer hoje à noite nos ajudem a cicatrizar algumas delas. E para isso a gente vai viajar no tempo. Olha só, eu vou trazer aqui uma história. Nós vamos conhecer uma jovenzinha
que viveu numa época completamente diferente da nossa, no século II depois de Cristo, durante o reinado do imperador Adriano. O seu nome era Célia Lúcius, mas vocês talvez a conheçam por Irmão Marinho. Alguém já ouviu falar em Célia Lúcius, Irmão Marinho? Ela tinha 18 anos, era rica, bela, inteligente, mas desde pequena ela já se mostrava muito sensível, caridosa. Ela tinha uma percepção diferente da realidade. Ela via o sentido da vida além das aparências. Ela foi mais que um personagem, ela foi uma pessoa real. Foi educada por um professor que apresentou o cristianismo para ela. E naquela época, vocês imaginem, enquanto a sua família era politeísta, a gente está falando do século II. Então, existia, o politeísmo era muito cultivado ainda. O cristianismo era uma coisa perseguida, Era uma doutrina perseguida, era proibida, inclusive. E ela enfrentou aquela família que era politeísta, que acreditava em vários deuses, e ela era já uma amante, uma seguidora de Jesus. A sua história não foi nada fácil, ela é personagem do livro 50 anos depois. Então, a história de Célia ela é recheada de conflitos e eu não vou dar conta de contar ela aqui em 30 minutos, talvez 35, mas mesmo assim a gente não vai dar conta, não vai esgotar, e eu vou deixar vocês curiosos para que vocês leiam o livro, e quem já leu vai ter que reler de novo, porque cada vez que a gente abre a nossa cabeça e tem um conhecimento novo, aquele livro que a gente leu já é diferente aos nossos olhos, Então é como se a gente estivesse lendo novamente. Mas é importante para a gente entender um pouquinho essa história que a gente precisa entender o contexto, Naquela época as mulheres de classe social elevada, como a da Célia, elas estudavam, mas ainda assim os casamentos eram arranjados. Não existia o WhatsApp, não existia carro, gente? Era uma época muito rude, muito difícil. O tempo passava de forma diferente, tudo era muito lento, E é melhor a gente não comparar, mas na época, em que ela existia, também existia muita violência. Não é o caso de hoje, É até irônico a gente pensar que com tanta tecnologia em 2025, com tanta informação, com tantas universidades, nós estamos vivendo ainda tantas guerras. Hoje existem mais de 11 guerras vigentes no nosso mundo, quando a gente já poderia resolver todos os conflitos através da paz, Mas bem, vamos direto para o conflito principal da obra. Preparados? Então ativem o hiperfoco. Eu vou ter que contar muito rápido esse resumo dessa história. Vocês vão ter que prestar bastante atenção. Eu vou direto para o conflito principal, tá bom? Toda a parte de introdução, vamos combinar assim, vocês depois vão ler no livro. Eu vou dar o spoiler, que é a parte principal do livro, onde vai ter um conflito muito forte, e é desse conflito que a gente vai tirar reflexões muito preciosas sobre o que ocupa o nosso coração. Então vamos lá, a Célia estava em casa, um verdadeiro palacete, lindo, cheio de conforto, mas ela estava triste. Não fazia muito tempo que o jovem, o qual ela era apaixonada, tinha sido vendido como escravo. E provavelmente ela nunca mais o veria. Não bastasse essa situação, algo muito perturbador acontece com os pais dela e ela, sem querer, acaba no meio dessa história de forma muito trágica. O pai de Célia era um senador romano, Públio Lentulus. Ele voltava de uma viagem de quase 1 ano de duração. Nossa, mas uma viagem de quase 1 ano de duração? Por quê? Lembra que eu falei que o tempo era diferente? Para ir de um lugar para o outro demorava muito, e uma viagem de trabalho às vezes levava 1 ano de duração. Até chegar no local, realizar o trabalho, voltar, o tempo passava muito, E aí, ele tinha ido fazer esse trabalho longe de casa
E enquanto isso, a Célia ficou em casa com a sua mãe, com a sua irmã. Neste período de 1 ano, a mãe de Célia adoece, mas não foi por acaso, ela foi muito incomodada. O que eles não sabiam é que existia uma triste mulher, que tentava separar aquele casal há muito tempo. E ela viu naquela oportunidade de 1 ano de afastamento uma grande chance de pregar uma armadilha para separá-los. Essa mulher subornou uma empregada da casa para fazer uns favores para ela. E o pior deles foi colocar um bebezinho, que era órfão, na cama do casal para incriminar a mãe na hora que ele chegasse, o pai da Célia chegasse. O triste plano quase funcionou, mas vocês não vão acreditar. Momentos antes do pai chegar em casa, a Célia pega o bebê, né? A senhora que tinha sido paga para fazer essa intriga insiste que ela deixe o bebê na cama, que era filho da mãe dela. Mas ela não sabia o que estava acontecendo ali, mas algo muito estranho parecia. Mesmo assim, ela decide defender a mãe, né? Sem entender nada, o pai chega, né? Olha para aquilo que acontece, deduz que a Célia tinha um filho, então ele pensou: a minha filha desonrou a família, e expulsa a menina de casa. Vai-te, maldita, és maldita para sempre. A partir de hoje estarás morta para a nossa família. Como essa menina sofreu escutando tamanha violência da boca daquele pai que ela tanto amava. Agarrada àquele bebezinho, a Célia sai vagando sem destino. E com ela apenas a sua túnica no corpo e um delicado colar com um pingentezinho de pérola que ela tinha desde a infância. Depois de muitas horas vagando longe de casa, ela é acolhida provisoriamente por uma viúva. Era uma viúva cristã. O coraçãozinho dela até se acerenou. Não fosse o filho da viúva que começou a perseguir e tentar abusar dela. Pobre Célia, ela não tinha paz. O que fazer? Desesperada, ela foge. A criança chora de fome. Sozinha, sem casa, sem recurso, acusada de desonra. Isso era algo muito grave para uma mulher naquela época, né? Era motivo de morte. Mas a Célia queria seguir vivendo. Então ela se esconde numa gruta. E no dia seguinte ela vê passar pela estrada o seu cunhado, né? O esposo da sua irmã. Corre em direção a ele e pede ajuda, pelo menos um pouquinho de água para o bebê. E ele diz: minha cunhada? Você está louca, mulher? Eu acabo de voltar do enterro dela. A minha cunhada está morta. Célia então entendeu que não teria volta atrás. A família simulou o seu enterro para dar uma desculpa do seu sumiço. O que passaria no coração de Célia neste momento? O que ocuparia o seu coração? Raiva da mãe, que não sabemos, entendemos, temos esse entendimento de que esse corpo é perecível mesmo. Mas o pior é que essa ferida moral, ela fica marcada no perispírito. E na outra reencarnação, né, além de voltar agarradinho com aquela pessoa que eu sigo odiando, porque eu tenho a bênção da oportunidade de poder amá-la, né, através do esquecimento, muitas vezes eu ainda trago comigo uma doença escondidinha ali no meu corpo para reparar aquela marca perispiritual, daquele perdão que nunca veio, daquela raiva que eu sigo cultivando, daquela mágoa, daquele rancor de tantas e tantas vidas, né? Então melhor não odiar, melhor trabalhar no amor, ainda que a dor seja a primeira companheira nessa jornada. E foi o que a Célia fez. Alguns dias depois o bebê desencarna,
Nossa, aquilo foi muito chocante. Nem era filho dela, mas ela já amava aquela criança. Querida finalmente por um cristão chamado Marinho. Ela encontra por fim um lugar seguro. O Marinho tinha perdido uma filha, estava a ponto de entrar na vida religiosa, mas a sua saúde comprometida não iria permitir. Então a Célia abre o seu coração e conta tudo para ele. Tudo, desde que aconteceu, assim, o que aconteceu lá em casa até chegar ali na casa dele. E aí o Marinho, sensibilizado pela história daquela menina tão sensível e ao mesmo tempo tão valente, ele propôs algo. Ingresse no mosteiro e diga que é meu filho. Use o meu nome, Marinho. Assim você estará protegida das maldades desse mundo e poderá sobreviver. E se alguém te impedir, diga que o seu pai mandou entregar esses recursos. Entregou na mão dela um saquinho com umas moedas, né? E aí foi travestido de irmão Marinho que a Célia entra no mosteiro cristão disfarçada de homem para poder seguir servindo a Jesus em paz. Ela guarda sua túnica junto com seu colar de pérola numa caixinha e ela veste uma subasta masculina, prende bem o seu cabelo, coloca o seu capuz, né? A família a matara, a sociedade a desprezara, mas ela sentia no seu coração que a vida dela ainda tinha sentido, né? Tinha propósito e por isso que ela precisava viver e enfrentar aquela dor, ainda que não fosse da forma como ela sonhava. E aí já no mosteiro, o irmão Marinho, a partir de agora é assim que a gente vai chamar a Célia, irmão Marinho, tá bom? Sempre que eu falar irmão Marinho, eu tô falando da Célia. O irmão Marinho fazia as melhores interpretações do evangelho. Ele cativou a todos, porque ele era muito inteligente, né? Os irmãos religiosos o amavam como um irmãozinho mais novo, e a sua doçura e o brilho agradaram a muitos, mas incomodou um líder religioso que, tomado de muita inveja, começou a pensar numa forma de castigar esse tal de irmão Marinho. E aí ele teve uma ideia. Eu vou mandar o irmão Marinho buscar alimento numa estalagem que fica muito longe daqui. Ele vai precisar ficar alguns dias fora. E é isso que ele queria afastar o irmão Marinho do mosteiro, né? Ele queria que ele ficasse o mais longe, o maior tempo possível. Foi então que o irmão Marinho passou a fazer isso, todas as semanas. E ele tinha que dormir lá na estalagem e, por sorte, ele era muito bem recebido pelo dono da estalagem e pela filha. Alguns meses depois dessa dinâmica, o dono da estalagem aparece no mosteiro. Ele nunca tinha ido lá. Ele bate na porta do mosteiro com a filha. E qual era o estado da filha? Grávida. E por que ele foi no mosteiro com a filha grávida? Porque ele foi cobrar do chefe do mosteiro que o filho era do irmão Marinho. E agora? Fácil de resolver essa intriga, né? O irmão Marinho podia facilmente dizer porque ele não poderia ser o filho daquela criança. Mas ele se cala, ele não diz nada, é expulso do mosteiro. E os demais irmãos então pedem clemência por ele, porque ele é muito querido por todos. E depois de muito insistirem, conseguiram convencer o líder religioso a deixar ele ficar num ranchinho que tinha numa propriedade do mosteiro, um ranchinho muito velho, lá sozinho. E foi sozinho que Marinho recomeça. Quando o bebê dessa jovem nasce, imaginem, ele é entregue para o irmão Marinho. Outra vez, irmão Marinho tem um bebê nos seus braços, que a propósito não é dele. E outra vez, ele recebe um bebê da vida com todo amor e carinho. E aí, ao redor daquele ranchinho, que seria a nova morada dos dois, ele planta uma horta linda. Aos poucos ele vai transformando aquele lugar que era pura terra seca,
né? E um verdadeiro paraíso com flores, com frutas, com leguminosas, com animaizinhos pequenos. E sem perceber, ele também transformava corações daquelas pessoas, porque as pessoas de fora, o mosteiro sempre estava fechado, só quem entrava no mosteiro eram os religiosos. Mas aí as pessoas começaram a observar como aquele homem vivia, né? E começaram a sentir assim uma piedade dele e começaram realmente a ajudar ele a sobreviver com dignidade. A casa desse irmão Marinho era cheia de crianças e aí ele resolve criar uma escola. E as crianças da comunidade estudam nessa escola. E inclusive eles montam um coral também. Certo dia, e isso foi uma coisa inédita que aconteceu, uma senhora desesperada procura o irmão e sua filha nos braços pedindo ajuda porque a menina estava doente a ponto de morrer. E foi a primeira vez que o irmão Marinho faz uma cura. E ela ia contar tudo. Se ela fosse incriminada, se matassem ela ia assumir as consequências, mas agora ela já não podia mais sustentar aquela mentira. E aí ela volta na casa dos pais de Célia, porque ela já não trabalhava mais lá, e conta tudo o que aconteceu naquela época. A mãe de Célia fica desesperada. Afinal, ela sempre se culpou de não ter defendido a filha. O impacto, gente, é tão forte, mas tão forte, que ela sofre um mal súbito e desencarna. O pai da Célia, inconsolável, não sabe o que fazer diante daquilo. Fica dias e dias perturbado de remorso, né? Foi então que um amigo o aconselhou. E olha só o conselho que o amigo dá para ele. Públio, tens que buscar ajuda, meu amigo. Numa cidade um pouco distante daqui, existe um religioso que tem o poder da cura da alma. Eu tenho certeza, meu amigo, que ele vai saber te ajudar para que tu possas perdoar a ti mesmo e seguir em paz. Vai buscar por ele. Ele se chama Irmão Marinho. Olha o destino, gente. E ele foi. Mas o encontro foi tão impactante justamente porque o pai não reconheceu a filha. Até por causa da vestimenta, dos anos, ele não olhava no olho da pessoa, ele tinha um comportamento muito brusco, né? Muito rude. E foi com a cabeça coberta pela túnica que o irmão Marinho escuta Públio. O triste senhor abre o seu coração ao monge e no final diz que se arrepende muito, que sofre muito pelo que fez, que daria tudo para ver aquela filha de volta, para pedir perdão. Aí o irmão Marinho está a ponto de tirar o capuz e dizer: pai, sou eu te perdoo, porque aquele coração enorme, gigante, já tinha perdoado aquele pai, né? Imagina, perdoou tanta coisa, que era perdoar o pai, já estava perdoado. Mas foi nesse momento que o avô, lembra do avô, que é o espírito que acompanha ela? O avô se manifesta e diz assim para ela: calma, ainda não é a hora. Ele ainda precisa mudar. E aí, inspirado nesse conselho do avô, ela faz um acordo com Públio. Ele, o Marinho, né? Irmão Marinho faz um acordo, dá conselhos para sua transformação e diz que ele volte em 1 ano. Se em 1 ano ele conseguisse promover todas aquelas mudanças, ele conseguiria encontrar a sua filha. Bem, 1 ano passou. Realmente ele tinha mudado, mas ele estava bem doente. O seu coração ainda pesava, mas ele já não tinha ambição de ver a filha depois desse 1 ano. Ele entendia que aquilo seria muito para quem tinha feito tanta maldade, que ele não merecia e que ele ia viver com aquilo, né? Só que antes de morrer, ele queria muito ver uma pessoa, o irmão Marinho. Ele precisava ver o irmão Marinho porque ele sentia algo muito especial por aquele ser.
E aí ele é levado, porque ele não tem nem condições de ir sozinho, ele é levado até o irmão Marinho, muito doente. E outra vez, diante do irmão Marinho, depois de 1 ano, ele diz: irmão Marinho, eu tenho a impressão de estar vivendo os últimos instantes da minha vida. Eu guardava o secreto desejo de morrer aqui ouvindo as vossas preces, que me ensinaram a amar Jesus. Aí o Marinho começa a chorar, que é muito, né, gente? É muita emoção, né? Era mais forte que ele. O pobre homem seguiu, respirando com dificuldade. E aí ele disse assim: eu quis voltar para dizer que eu coloquei em prática todas as vossas lições sublimes. Eu sei que no passado eu fui perverso, pecador, eu vivia longe da luz, eu provoquei muitos conflitos. A sombra ocupava o meu coração, a sombra ocupava o meu coração. Mas desde que eu fui daqui, eu procurei atender as famílias abandonadas na estrada. Eu libertei os meus escravos, eu doei os meus bens aos pobres, eu busquei os meus inimigos e pedi perdão. Eu fiz tudo pensando na minha filha amada. Eu sei que agora isso é impossível, mas eu creio firmemente na outra vida. E eu tenho fé que lá eu posso encontrá-la e pedir o seu perdão. Aí, gente, o irmão Marinho tira a touca, tira a túnica e diz: meu pai, sou eu. Mas o Senhor, ele fica muito perturbado, ele está em delírio de passagem já, ele está desencarnando. E aí ele fica muito confuso, ele não reconhece a filha. Então o irmão Marinho toma uma atitude, ele corre no quarto, ele pega aquela caixinha com a sua túnica, ele tira a subasta masculina, ele coloca a túnica com a qual ele saiu de casa, coloca o colar com um pingente de pérola, penteia os seus cabelos e se mostra como Célia para o pai. Meu pai, aqui estou. Sou vossa filha e eu nunca deixei de amá-lo. E ele já partia. Ele queria beijar aquela face, ele queria beijar aquelas mãos, ele queria ajoelhar e pedir perdão para aquela filha amada, mas a morte lenta chegava e só as lágrimas puderam lavar todo o seu pecado, né? A sua culpa. E ele morre nos braços de Célia. A Célia volta a ser irmão Marinho, né? E algum tempo depois do desencarne do pai, adoece e é levado de volta ao mosteiro para ser cuidado pelos monges. Pela primeira vez o mosteiro abre as portas à comunidade, porque dezenas de pessoas queriam se despedir daquele ser de luz. E ele desencarna ao som do coro das crianças da sua escola. E o seu desencarne, ele foi cercado de tanto amor, de tanta luz, de tanta plenitude, que lá no plano espiritual a Célia foi recebida por uma falange de espíritos superiores, encaminhada a uma esfera que nós aqui nem imaginamos, né? Muito diferente do planeta Terra. E ela foi considerada o lírio que nasceu do lodo das paixões do mundo para perfumar a noite da vida terrestre. O lírio que nasceu do lodo. E eu termino meu relato aqui deixando vocês com curiosidade para ler essa obra inteira. Agora vocês vão ter que ler, né? Mas vamos para a nossa reflexão final. O que a gente tira dessa história tão maravilhosa que Emmanuel nos traz através de Chico, né? No final do livro, o irmão Marinho, ele morre serenamente. E quando vão limpar o corpo, descobrem que é uma mulher. Essa é uma história que tem uma similitude com uma história real, né? Da Santa Marina, o monge, canonizada pela Igreja Católica por sua história de dedicação e milagres. Mas a história de Célia não termina aqui. A Célia teve muitas razões para se revoltar, para odiar, para desistir, né? Mas ela escolheu ocupar o seu coração servindo. Ela tinha um propósito que ajudou ela a superar aquelas dores que foram aparecendo no caminho.
ela foi se ajustando às armadilhas da vida, sem trair a sua alma, né? Ela não escolheu ser uma heroína. Não, a vida foi trazendo aquelas situações e ela foi enfrentando, né? Mesmo disfarçada de homem, ela nunca deixou de ser digna e fiel a si mesma. E agora vamos cruzar essa história com o que a gente vive hoje. Como é que a gente pode ocupar o nosso coração diante das intrigas? A Célia nos ensina que a gente poderia escolher o silêncio como escudo e o trabalho como espada. Sobre o preconceito de gênero e identidade, a Célia nos mostra que, como irmão Marinho, ela rompeu padrões de gênero para seguir o chamado do Espírito. Não existia preconceito de parte dela. Sobre o apego à aparência e orgulho, porque imaginem o que uma menina linda teve que fazer, né? Ela abriu mão da vaidade para se enxergar por dentro, não no espelho. E valorizou aqueles que verdadeiramente estavam ao seu lado. E aí a gente se pergunta, quem são as maiores influências da nossa vida, né? Quanto tempo a gente fica ali futucando os influencers e às vezes a influência maior da nossa vida está ali do lado da gente, está dentro de casa, ou é a nossa vizinha, que não é famosa, mas trabalha pra caramba, dá um grande exemplo de vida. Né? Sobre os relacionamentos tóxicos. Ela foi desejada por um homem violento e disse não à sua maneira. Sobre a aprovação alheia. Ela escolheu o abandono do mundo em vez da hipocrisia da sociedade. E por fim, sobre a fome de afeto e sentido, porque essa menina não foi amada. Ela quase não foi amada, ela só sofreu. Mas é porque ela matou essa fome com a luz do Cristo. Então ela amou muito mais do que ela foi amada. E essa ação devolveu a ela muito mais amor do que ela esperava. Propósito não tira a nossa dor, mas dá sentido para a nossa vida, para que a gente possa superar essas dores, né? Enfrentar as dificuldades. Então, a gente deveria pensar todos os dias qual é o nosso propósito. Hoje eu estava conversando com um grupo de amigas, 33 anos que a gente comparte a nossa amizade. E começou no colégio, num grupo de basquete. E a gente estava falando sobre isso. O que é o propósito? Todas entrando na menopausa, muitas com filhos adultos, e a gente pode dizer, meu propósito é meu filho. Não vale. O filho já saiu de casa, já está com a vida dele. Mas eu não sei qual é o meu propósito. É isso aí. É diariamente buscando o nosso propósito. Talvez o nosso propósito seja ser uma coisa muito simples, que a gente não tenha pensado, né? Levantar e trabalhar agradecendo a Deus pelo dia, um dia a mais que nós temos nessa existência. Pode ser um propósito? Tá valendo. A misericórdia de Deus, ela não permite que a gente passe sozinha pelas dores. E foi o que aconteceu. Quando vocês forem ler ou reler esse livro, vocês vão ver que a misericórdia de Deus foi maravilhosa com a Célia. Porque apesar de tudo, desse destino muito fatídico, muitas pessoas maravilhosas cruzaram a vida dela para ela poder suportar aquilo e terminar de forma tão digna a existência, né? Quando a Célia se transforma em irmão Marinho, ela escolhe um caminho muito difícil, mas era o caminho mais seguro. E por quê? Porque ela protegeu o espírito, a consciência, a essência, né? Ela não viveu para agradar o mundo, né? Ela viveu para cuidar do mundo interior. E ela se salvou porque ela decidiu o que ocuparia o coração dela. E daí, gente, o que ocupa o nosso coração? Então, a mensagem final de hoje é que, assim como Célia, nós também possamos ser o irmão Marinho das nossas vidas, né? Ocupando ainda mais o nosso coração com Jesus. Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos. Bom,
Vamos mais uma vez procurar nos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus. Pai de amor e de bondade, te agradecemos, Senhor, por toda a mensagem trazida a cada um de nós na noite de hoje. Obrigada, Senhor, porque a mensagem encontra em nossa consciência verdadeiro sentido de ser. Que possamos, Senhor, de hoje em diante, com base na lição recebida, nos tornarmos criaturas resignadas, perseverantes, diante dos obstáculos da vida. Compreendemos, Deus Pai, o propósito da presente reencarnação, porque aqui estamos, qual a finalidade, qual o nosso propósito diante da atual existência. Obrigada, Senhor, porque hoje as luzes dos Espíritos nos trazem todas as lições e os ensinamentos necessários para que possamos nós seguir adiante, com a certeza absoluta de que a vida não acaba com a morte do corpo físico, com a certeza absoluta de que a presente existência serve para que possamos, cada um de nós, nos tornarmos criaturas melhores do que quando aqui chegamos, que possamos burilar a nossa intimidade, lapidar os nossos sentimentos, crescer em valores, praticar o bem e a caridade, servir ao Mestre Jesus, por onde traçarmos os nossos caminhos, que possamos nós rogarmos a assistência, o amparo, a presença amiga dos anjos de luz, que estão sempre juntos de nós, nos momentos derradeiros de nossa vida, que jamais venhamos nós, Pai amado, fraquejar diante das dificuldades, das provações, das lutas que fazem parte, por certo, da nossa própria trajetória. Que o sentimento, que o desejo, que o pensamento sombrio de abandonar a existência presente possa, de agora em diante, ser afastada de nossa intimidade, que a perseverança, que a coragem e que a resignação dê asas para seguirmos adiante, reforçando e reformulando a nossa forma de pensar e de agir diante da vida. Mestre Jesus, que sejas tu, Senhor, verdadeiramente, desse momento em diante, o nosso líder, o nosso modelo, o nosso guia, a nossa própria vida. Que possamos nós nos espelharmos em tuas lições, em teu amor, em tua vivência das leis divinas. Somente somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Leis estas que estão contidas em nossa intimidade. É necessário relembrá-las, revivê-las, praticá-las. Com esse propósito, que os anjos de luzes possam estar ao nosso lado, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.